O que está acontecendo? O ataque israelense em Dahiya, na parte sul de Beirute. Depois veio a resposta do Irã. A gente soube, pelo jornal Israel Hayom, um dos principais veículos de lá, que o Irã conseguiu criar uma equação muito preocupante. E que equação é essa? Qualquer ataque a Beirute será respondido com mísseis iranianos contra Israel. Segundo o que foi noticiado, Israel, antes de atacar Dahiya, antes de atacar Beirute, acreditava que o Irã não reagiria. Mas qual era o alvo principal? É impressionante, Paul, o que aconteceu em Dahiya. Eles atingiram um prédio vazio. Não havia ninguém lá. Eles achavam que os comandantes do Hezbollah estavam naquele local. Eles queriam assassinar eles. Ninguém morreu. Tô falando das forças do Hezbollah. Mas algumas pessoas comuns que estavam perto daquele prédio foram atingidas, e uma delas, ao que parece, morreu, e 4 ficaram feridas. Esse foi o resultado para Israel. Depois, o ataque do Irã atingiu a parte norte de Israel. Tivemos um ataque israelense contra o Irã, e depois uma resposta iraniana. Eles atingiram alvos no norte de Israel, no centro e também no sul do país. E, enquanto a gente fala agora, há uma troca de tiros entre os iemenitas e Israel. Até o momento, eu não vi nenhum tipo de ataque de Israel contra o Iêmen, mas o Iêmen está atingindo Israel com drones. Eles estão enviando muitos drones em direção a Israel, e Israel está atingindo alguns alvos no sul do Líbano. É isso que está acontecendo. Por outro lado, segundo o que a gente soube pelo Canal 12, houve uma ligação depois do ataque israelense ao Líbano. Nessa ligação, como Donald Trump contou ao Canal 12 de Israel, ele disse que avisou Netanyahu que se ele escalasse a situação para uma guerra, ficaria sozinho contra o Irã. Ele disse: "Eu tentei limitar o tamanho da resposta israelense ao Irã depois que 5 países me pediram para pressionar Netanyahu." E é essa a situação em que estamos agora. Como você vê esse cenário? O que você acha disso? Olha, para mim isso confirma o que eu já dizia antes. Os iranianos demoram muito para perceber, e ainda não perceberam, que estão lutando pelo direito de existir. Então estão perdendo tempo e energia nesse jogo de provocações com os americanos e os israelenses, o que não leva a nada. Os iranianos ainda não entenderam que precisam de uma doutrina para vencer a guerra, e precisam colocar essa doutrina em prática. Está claro que Israel não teria nenhuma chance de vencer o Irã numa guerra. Agora, muita gente vai dizer: "Ah, mas Israel tem armas nucleares. Os americanos deixaram eles terem. Mataram o presidente Kennedy porque ele não queria que Israel tivesse armas nucleares. Então Israel matou ele. Israel tem armas nucleares. Vão usar contra o Irã." Pois bem, o Irã também pode atingir Israel, porque a usina nuclear de Dimona fica em território israelense. Tudo que o Irã precisa fazer é acertar lá. Então o Irã pode atacar Israel com uma bomba nuclear. Na verdade, eles já deveriam ter feito isso. A guerra já teria acabado. Eu ainda não vejo da parte dos iranianos nenhuma percepção de que eles precisam lutar pela própria sobrevivência, pela existência como nação, como um país soberano. Porque a doutrina israelense da chamada Grande Israel não permite a existência do Irã. Então, o que é que eles vão negociar? Eles não têm nada para negociar. Não vão conseguir nada negociando com Trump, com Israel ou com quem quer que seja. Eles precisam lutar e não parecem preparados para isso. Eles revidam quando são atacados ou quando os aliados deles são atacados. Eles revidam. Mas esses ataques não fazem parte de uma estratégia militar para vencer uma guerra. São irrelevantes. Qual é o sentido de revidar? O que se conquista com isso? Nada. Esses ataques não levam a nada. Achieve nothing. And that's what the Iranians are teaching the Americans. E é isso que os iranianos estão ensinando aos americanos e aos israelenses. Eles não estão preparados para lutar pela própria sobrevivência. Em vez disso, ficam fazendo ameaças, como o Putin. Mas o que significam as ameaças do Putin? Nada. Nunca significaram nada.
são totalmente ignoradas. E agora o Irã está entrando nessa mesma posição. Eles fazem ameaças. Se você fizer isso de novo, nós vamos. Ameaças? Palavras? Não tem sentido. O que conta são as ações. E a gente não viu nenhuma ação decisiva do Irã desde que eles, de forma tola, aceitaram o cessar-fogo. Pelo que eu vejo, o governo iraniano nem percebe que está lutando pela própria existência. Eles ficam lá dizendo, se vocês nos atacarem, a gente ataca de volta. Isso é brincar de guerra. De que adianta revidar? Isso não faz parte de uma estratégia para vencer uma guerra. Eles estão numa guerra pela sobrevivência e não se deram conta disso. Taz was a singing sming. Mesmo assim, eles deveriam enxergar a ameaça e dizer, ok, é nós ou eles. Qual é o sentido de ficar nesse vai e vem, um contra o outro, sem parar? Isso pode continuar para sempre. A gente pode chegar em 2050 e ainda estar nesse mesmo jogo de retaliação. Essa é a minha visão. Acho que os iranianos, assim como os russos, estão se enganando e se preparando para uma derrota inevitável, porque não conseguem entender que a própria existência deles está em risco. Se você está sob ameaça, tem que responder de forma decisiva. Eles não estão fazendo isso. Outro dia, um dos líderes iranianos, uma figura importante, disse algo como, preferimos negociar, mas vamos lutar. Não, ele deveria dizer, não estamos interessados em negociação. Mais uma vez, vamos destruir vocês. Sem conversa, sem acordo. Parem agora ou serão destruídos. Essa é a única posição que o Irã pode adotar. Não existe outra. Nada mais funcionaria para o Irã. Paul, olha só o que foi publicado no Axios. Parece que um dos funcionários do governo americano disse ao site que o Bibi precisa que a guerra continue para se manter politicamente vivo em Israel e que o Donald Trump precisa que a guerra acabe para continuar politicamente vivo nos Estados Unidos. Qual é a sua avaliação sobre isso? E você acha que esse funcionário americano estava se referindo ao Donald Trump? Bom, isso pode ser verdade. That could be true. It makes sense. The Americans don't Quer dizer, faz sentido. Os americanos não apoiam a guerra. E o Trump é amplamente visto, ou cada vez mais visto, como um fantoche barato do Netanyahu. Tem memes por toda a internet mostrando o Netanyahu brincando com o Trump como se fosse um boneco. Ele joga o boneco para lá e para cá, bate nele e faz o que quer. Então, tem um certo fundo de verdade nisso. Mas, por outro lado, o Trump se deixou levar para essa guerra pelo Netanyahu. E ele não se retratou. Ele não disse, meus caros americanos, eu cometi um erro. Confiei no nosso aliado israelense e não percebi que eles não são realmente um aliado. São alguém que nos usa para os próprios interesses. E eu errei. Então a única coisa certa a fazer é sair dessa guerra. Ele não tem força de caráter para fazer isso. Então o Netanyahu tem ele nas mãos. So Netanyahu has him. And this is the whole trouble. E é aí que está todo o problema. Mas veja, coisas ainda piores estão acontecendo agora. Enquanto a gente fala, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos está trabalhando para integrar o exército israelense com o exército americano. Os israelenses vão ter acesso a todos os nossos sistemas de armas e vão ser coproprietários das patentes, mesmo sem participar do desenvolvimento. Não vai demorar muito para termos comandantes israelenses dando ordens a fuzileiros navais americanos. E além disso, tem o programa do Trump para impedir qualquer crítica a Israel, porque isso vai ser criminalizado. Se você criticar Israel, significa que é inimigo dos Estados Unidos e vai ser preso. Pois bem, isso mostra que Donald Trump é incapaz de representar os Estados Unidos. Ele representa Israel. Então ele está nesse momento frustrado, porque o Netanyahu não entende que o Trump precisa que a guerra acabe para conseguir manter o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato. Essas eleições, na verdade, não são sobre o Trump.
são sobre a Câmara e o Senado. Mas se os democratas vencerem porque as pessoas estão irritadas com o Trump, aí sim ele vira um presidente frustrado que não consegue agir. Ele não consegue fazer nada. E o Netanyahu sente a mesma coisa. Ele está frustrado porque o Trump não quer ajudá-lo a terminar essa guerra. Porque o Netanyahu também vai enfrentar uma eleição. Não é só o parlamento, é ele mesmo. E ele começou uma guerra, e se o resultado for que Israel continue sendo atingido por mísseis vindos do Irã, destruindo lugares, ele pode perder. Porque existe sim uma certa oposição em Israel a essa agenda sionista de dominar todo o Oriente Médio. Então, esses dois lados têm necessidades de curto prazo que não combinam bem. Isso é um problema. Mas é só um problema tático, de curto prazo. O problema de longo prazo é a agenda israelense do chamado Grande Israel. E essa agenda, dentro da comunidade muçulmana no Oriente Médio, tem conseguido negar um alerta há 75 anos. Por isso, os israelenses não levam nenhum país do Oriente Médio a sério. Eles olham para esses países e pensam, essas pessoas são tão ingênuas que nem percebem que a gente está indo contra elas. E nesse ponto, os israelenses estão certos. Eles realmente não entendem. Os iranianos, por exemplo, não percebem que estão sendo preparados para a aniquilação. Assim como a Sama. Assim como o Iraque, a Líbia, a Síria, a Cisjordânia, Gaza, eles parecem não entender isso. E acham que ficar trocando palavras, um revide aqui e outro ali, é o caminho certo. Mas não é. Isso não vai funcionar. Então a minha previsão é a seguinte: a menos que haja alguma percepção da realidade em Teherã, e em Moscou não houve nenhuma, a menos que isso aconteça, estamos presos em mais um conflito de longo prazo, como o de Israel e Palestina. Agora, isso vai se repetir com o Irã e o Líbano. E é isso que temos pela frente. Essa é a minha visão. E todas essas pessoas que falam, que opinam, elas não fazem ideia do que estão dizendo. Nem participam do jogo. Não têm a menor noção da realidade em que estão. A Palestina está nas manchetes a vida inteira. Felizmente, eu já vou estar morto. Mas ao longo das próximas gerações, o que vai acontecer é uma lenta e contínua devoração do Líbano e do Irã por Israel. Eles vão comer um pedacinho, depois outro pedacinho e mais outro, exatamente como fizeram com a Palestina. É preciso lembrar que em 1947, o que hoje é Israel era Palestina. Não existia Israel. Era tudo Palestina. O território inteiro era Palestina. E se você olhar agora, é tudo Israel. E na semana passada, Netanyahu disse, outro dia a gente tinha só 50% de Gaza. Agora temos 60%. Amanhã teremos 70%. Logo 100%. Então Gaza está sendo engolida. E tudo isso fica escondido atrás do tal painel da paz do Trump. Pois bem, a mesma coisa vai acontecer com o Líbano. E a mesma coisa vai acontecer com o Irã. Eles vão ficar ali, jogando um contra o outro, e um pedaço vai sumir, depois outro. Então, sabe, eu sei que isso soa terrível, mas... Mas eu acho, Paul, que com o que está acontecendo agora, Israel vai acabar sendo, porque os Estados Unidos têm uma decisão a tomar. Eles vão continuar no Oriente Médio? Vão entrar em guerra? Você mencionou a seção 224, que fala sobre unir os dois exércitos, o dos Estados Unidos e o de Israel. E como isso vai funcionar? Será que isso vai prender os Estados Unidos nas guerras sem fim de Israel? É para isso mesmo que serve. E quase não tem oposição no Congresso. Alguns democratas são contra, mas os republicanos dizem: se a gente não fizer isso, os muçulmanos vão tomar Israel e depois vir aqui pegar a gente. Como é que eles vão vir pegar os Estados Unidos? Pelas fronteiras abertas dos democratas? Desse jeito até dá. Mas militarmente não. Não existe ameaça militar. É isso que está acontecendo. Israel está, na prática, acabando com a Constituição dos Estados Unidos por causa da seção 224 da Lei de Autorização de Defesa Nacional, porque vai virar crime criticar Israel.
Então eu não vou poder dizer mais nada. If you criticize Israel, so I won't be able to say anything else. You won't Você também não vai escapar. Eles vão vir atrás de você. get you. So, Então o negócio todo é, it could have Poderia ter sido desfeito pelo Putin, mas não mais fez preciso. have the wits, and he succumbed to all this notion of e ele acabou cedendo a toda essa ideia de negociações. how he's E agora está numa guerra que já dura 5 anos, quando não deveria ter durado nem 5 horas. Pois é, a mesma coisa aconteceu com os iranianos. Eles simplesmente se recusam a tomar a iniciativa e agir de forma decisiva. Por quê? Porque se recusam a entender a ameaça que enfrentam. Eles pensam, mas qual é a ameaça? what is the threat? Como a liderança iraniana entende que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã? Como eles interpretam isso? Por que isso aconteceu? O que isso significa? Será que vai passar? Por que eles fizeram isso? Eu nunca vi nenhuma discussão iraniana sobre esse assunto. Seen any Iranian discussion of this. It's fundamental. So they don't have any É algo fundamental. Why this is Eles nem sequer entendem por que isso está happening. acontecendo. With it by saying, Lidam com a situação dizendo, é o mal. that's not Bom, an explanation. é o mal sim, mas isso não é uma explicação. Por quê? Por quê? Por que Israel está tão determinado a fazer com que os Estados Unidos destruam o Irã por causa de Israel? Destroy Iran. Por quê? Por que o líder iraniano não se pergunta por que isso está acontecendo, o que está em jogo, o que isso significa? Se fizessem isso, talvez entendessem que precisam lutar pela própria sobrevivência, If they did, que precisam parar com esse jogo de olho por olho e montar um plano de guerra para derrotar o inimigo. Porque se não fizerem isso, vai acabar sendo a Palestina de novo. it's gonna be Palestine all over again.